Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez a uma aula nossa aqui. E hoje a gente vai continuar falando das variáveis de movimento, mas a gente já falou de posição, né? E agora a gente vai falar de velocidade. Bom, a velocidade aí de uma forma grosseira, ela tem uma dupla função no movimento. Ela descreve a taxa de variação da posição com relação ao tempo, ou seja, o quanto o cara anda a cada intervalo de tempo que se passa, né? Metros por segundo, centímetros por segundo, quilômetros por hora, quilômetros por segundo, e ela indica a tendência de movimento da partícula, ou seja, para onde que a partícula está se movimentando naquele determinado instante. Então, a gente descreve aí comumente a velocidade como sendo quanto que o cara anda dividido pelo tempo que ele gastou para andar essa quantidade. Isso aí é uma ideia de velocidade média, né? De mais ou menos a velocidade. Mas, por exemplo, se você pega aí uma viagem entre Cachoeiro de Itapemirim e Rio de Janeiro, você fala assim, olha, o cara desenvolveu uma velocidade média de 100 km por hora. Isso não quer dizer que ele andou 100 km por hora em todo o trajeto. Isso é a média, tá? E a gente traduz essa velocidade média como ΔX por ΔT, né? A gente está usando o X. Como a gente está falando de movimento unidimensional, a gente está usando o X, né, para caracterizar a posição. Esse ΔX e ΔT, eu não especifiquei, mas acho que a essa altura do campeonato está todo mundo careca de saber que isso quer dizer que toda variação ela é representada pela diferença, né, entre o estado final e o estado inicial. Bom, essa indicação da tendência de movimento está no sinal da velocidade. Se a gente pegar os exemplos anteriores lá, de quando a gente falou de posição, eu tinha primeiro um movimento para a direita, né? Mesmo que a posição inicial dele fosse negativa, eu tinha um movimento para a direita. E aí, esse sinal aqui que está mandando no movimento, né? Ou seja, está indicando que esse movimento é para a direita. E a gente conhece esse movimento como um movimento progressivo, né? Quando ele anda para a direita. Opa! Aqui passou tudo já de uma vez. E no segundo exemplo que a gente fez, ó, esse sinal aqui indicava que o cara estava se movimentando para a esquerda. Então, com uma velocidade aí, né? Enfim, a gente vai ver como é que a gente calcula essa velocidade ainda. E esse movimento para a esquerda, né, quando a velocidade é negativa, a gente chama de movimento retrógrado. Mas aí você pode fazer uma pergunta honesta, né? Como é que a gente calcula a velocidade? Porque por aqui, por exemplo, imagina, eu teria que fazer, se eu fizesse estado final menos estado inicial, pensa comigo. Aqui, estado final, menos 0,125. Estado inicial, zero. Então aqui ele andou 0,125 em 1 segundo. Isso me daria uma velocidade de menos 0,125. Agora, entre 1 e 2 segundos, é notório que ele andou muito mais, né? Ele andou aqui 0,875 centímetros em 1 segundo. Como que eu faço para saber a velocidade, então? Aqui em t igual a 1 ou em t igual a 2, ou até num tempo intermediário, né? Essa é a pergunta que a gente se faz. E a resposta é procurando pela velocidade instantânea. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode mapear a velocidade através de uma função igual a gente fez com a posição, né? E assim a gente vai ter a velocidade dada por uma função do tempo. Agora, a gente vai procurar entender essa velocidade a partir da função posição. E aí a gente vai usar como base o seguinte exemplo. Se eu tenho uma posição dada por 5t ao quadrado,
Qual é a velocidade deste móvel em t igual a 2 segundos? Ora, assim, aí você pode falar assim, pô, professor, lá no ensino médio eu vi 5t ao quadrado, é um movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade aqui, então, aqui o 5, né? É g sobre 2, enfim, dá para eu calcular a velocidade, eu concordo. Mas no exemplo, por exemplo, que a gente deu na posição, tinha lá uma função com t ao cubo, né? Você não tem um movimento específico para esse tipo de comportamento. Então a gente vai aprender a calcular a velocidade instantânea aqui e a gente vai descobrir como que a gente faz isso. Bom, se eu fizer o gráfico desse movimento, tá aí, né? No instante 1, a posição é 5 metros, né? Porque 1 ao quadrado aqui vai dar 5 metros, está aqui na metade. E no instante 2, 2 ao quadrado é 4 vezes 5, 20. Está aqui no instante 2, né? 20. No instante 3, vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, 45, que já está lá em cima, né? Só passa do meu eixo vertical aqui. Bom, então vamos tentar procurar com o que a gente conhece, que é a velocidade média, ΔX sobre ΔT. Para isso, eu vou pegar o seguinte, qual o intervalo de tempo que eu vou usar? Eu vou usar primeiro o intervalo de tempo de 1 segundo. Se eu quero saber a velocidade em 2 segundos, eu vou pegar de 1 para 2 segundos, depois de 2 para 3, né? E vou ver aqui quais são as velocidades que eu encontro. Então, ó, de 1 para 2 segundos, eu vou ter, então, estado final menos estado inicial, dividido pelo tempo gasto, né? 2 menos 1. X de 2, funciona aqui. X de 2 vai ser 2 ao quadrado vezes 5, e x de 1 vai ser 1 ao quadrado vezes 5. Isso aqui vai dar 20, menos 5 vai dar 15. 15 dividido por 1, 15 metros por segundo. Tá? Agora vamos pegar entre 2 e 3 segundos. Isso porque eu estou pegando o intervalo de 1 segundo. X de 3 menos x de 2, né? Final menos inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Aqui, 3 ao quadrado vai dar 9, vezes 5, 45, menos 20, 25, dividido por 3 menos 2. Então, olha só. Eu estou querendo saber a velocidade em 2. E eu achei, quando o tempo vai de 1 para 2, eu achei 15, de 2 para 3 eu achei 25. Quer dizer, está um valor aí, né, 10 metros por segundo de diferença entre esses dois intervalos. Então, eu vou pegar um intervalo menor para tentar fazer isso. Eu vou pegar agora um intervalo de 0,1 segundo. Quando a gente faz isso, ó, então, de 1,9 para 2, eu vou ter x de 2, que é o tempo no instante final, menos x de 1,9, que é o instante inicial. Aqui eu não coloquei, tá? Mas é 2 menos 1,9. Olhou aí embaixo, eu coloquei certinho. Então, 2 ao quadrado é 4, vai dar 20. E aqui 1,9 ao quadrado vai dar próximo de 4, né? E a resposta, 19,5 metros por segundo. Já é bem diferente de 15, né? E agora eu vou pegar de 2 para 2,1, porque o meu intervalo é 0,1 segundos. Quando a gente faz isso, meu x final é 2,1 e x inicial 2. Meu tempo final é 2,1, meu tempo inicial 2. E aí a gente faz a continha e isso vai dar 20,5 metros por segundo. Ora, a diferença das velocidades aqui já diminuiu bastante, né? Porque antes eu tinha 15 e 25, agora eu tenho 19,5 e 20,5. Vamos pegar um intervalo de tempo ainda menor, 0,01 segundo. Então, ó, eu vou pegar de 1,99 para 2, né? X final menos x inicial, t final menos t inicial. E aí, quando a gente faz a continha, isso dá 19,95.
Quer dizer, eu estou me aproximando muito mais de 20 pela esquerda. E aqui o intervalo de tempo de 2 até 2,01, né? Porque o nosso intervalo é 0,01. E isso aí, ó, quando a gente faz a continha, a gente acha 20,05 metros por segundo. Ou seja, conforme eu vou me aproximando de 2, a minha velocidade vai se aproximando cada vez mais de 20 metros por segundo. Na prática, o que a gente está fazendo? A gente está diminuindo o intervalo de tempo, e aí, cada vez que a gente diminui o intervalo de tempo, a gente vê que o valor converge mais para 20 metros por segundo. Se a gente pegar um tempo muito pequenininho, então, o que a gente pode fazer? Bom, vamos traduzir essa equação aqui. O que a gente está fazendo? Eu quero calcular a velocidade em t igual a 2 segundos. E aí eu estou pegando o tempo todo aqui o meu intervalo e estou somando uma quantidade, né? Se o intervalo é de 0,1, primeiro eu faço 2 menos 0,1, né? E depois eu faço 2 mais 0,1 e a gente vai obtendo aí valores cada vez mais próximos. Só que eu percebi que quanto menor o ΔT, mais preciso é essa velocidade. E aí, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um limite para esse ΔT tender a zero. Só que quando eu olho para esse limite aqui, ora, x de t mais ΔT menos x de t, lá no cálculo a gente vê que f limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h, isso é a própria definição de derivada, né? Então, isso quer dizer que eu posso obter a velocidade da minha função posição a partir da derivada dessa função posição, né? Que é um método muito simples para a gente conseguir a velocidade instantânea. Então, se a gente volta aí ao exemplo, olha lá, eu preciso derivar a minha função para encontrar a velocidade ali. Derivando o meu 5t ao quadrado, o 5 sai da derivada, a derivada de t ao quadrado dá 2t, e isso vai dar 10t. V no instante 2 segundos, então 20 metros por segundo, que era para onde estava convergindo o meu valor. Então, pessoal, a gente vai usar então essa expressão para poder determinar a velocidade, como sendo a derivada da posição com relação ao tempo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.